Salve pessoal, aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem para vocês? Chegamos então ao episódio 50. E esse episódio aqui é engraçado porque era algo que eu já falei um pouquinho, que sempre quis falar um pouco mais, mas nunca botei em pauta. E chegou um momento que, um desses dias aqui, revisando o que ainda falta falar, eu fiquei pensando, cara, eu queria de repente dividir um pouco. Então, um pouco disso que eu penso, né? O que eu tô falando? Do mercado de aquarismo como um todo. Mas assim, mercado de aquarismo é uma coisa muito vaga. Sim, é uma coisa muito vaga. Mas eu tenho aqui algumas impressões, alguns insights que eu queria dividir com vocês, né? A gente já tem uma galera aí que escuta sempre, que tá aqui ouvindo, que tá começando. E esse episódio é menos pesquisa, propriamente dita, e mais impressões que eu tenho sobre o mercado, pelo que eu venho olhando, observando ao longo dos anos. Desde que eu comecei ainda criança, adolescente, pra cá. Isso eu já falei algumas vezes disso. E aí eu pensando, e assim, a minha grande inquietação é pra onde que a gente vai com esse mercado, né? Porque eu tenho a sensação que por mais que a gente tenha mais produtos, mais tecnologia, uma oferta de peixes mais diferenciada, de variantes, eu tenho a sensação de que o mercado encolhe, né, ao longo dos anos, né? E aí esse episódio vai ser para isso, né? Vai ser para tentar refletir um pouco sobre isso, né? Então, assim, vai ser um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui. Até tem um outro de divagações aqui. Eu tenho alguma base interessante que dá para fazer. Mas assim, é uma experimentação que eu estou fazendo aqui. Assim como um dia eu experimentei entrevistar, ou outro dia eu mandei perguntas e respostas e fiz um copy-cola. Assim como eu já fiz o papo com o Carlos do Tô Aquariando, que a gente fez a entrevista por escrito, depois transformamos em voz. Experiências, né? Fiz um dia formato para falar de peixe, fiz alguns passo a passos. Aqui essa divagação aqui é uma experimentação, tá? E dependendo de como ficar, eu acho que isso é uma coisa que pode ser a tônica do segundo semestre, né? Porque temas expositivos de pesquisa, etc., eu não consigo enxergar mais muitos pela frente, em que eu tenho algo a contribuir, né? Eu não quero ficar falando a esmo, assim, coisa que eu não tenho muito a contribuir. Mas vamos ver como é que sai isso aqui, tá? A ideia desse episódio aqui é trazer um pouco de reflexão. Então, assim, você que tá sempre escutando aí, bom, se você tiver se sentido incitado a participar, pô, manda mensagem, fala no Instagram, fala no WhatsApp. A gente pode fazer uma devolutiva, pode fazer uma parte 2, pode explorar outras pautas disso aqui, tá? Vamos ver se sai. Se não sair também tudo bem. Pode ser que você, beleza, tranquilo. Então, eu acho que é do jogo, tá? E antes de mais nada, agradecer. Você tá por aqui, você já ouviu eu falando aqui tantas e tantas vezes, você chegou nesse episódio aqui. Se você acabou de chegar, você fez uma pesquisa sobre aquarismo, bateu nesse episódio aqui, falou, olha, já falei pra caramba, eu tô desde 2022 falando, né, alguma coisa de aquarismo aqui, né, tem bastante coisa. Pra galera que chega com dúvidas, eu já fiz as coisas mais polêmicas e mais problemáticas, eu acho que eu já passei por aqui. Então acho que rola ouvir um outro episódio, ver pelo texto, ver pelo título, se tem alguma coisa que eu já não respondi. Se não, manda aqui, a gente conversa, tá? A forma de me contactar, eu tenho um site que eu hospedo tanto esse podcast quanto as minhas newsletters quinzenais, que é www.aquarismoparatodos.com.br, né? Lá você tem esses dois conteúdos. E eu vou fazer uma outra coisa, porque eu tenho um outro espaço, que é o canal do YouTube. O canal do YouTube, em algum momento, foi uma experimentação. Fui ver se rolava de eu fazer vídeos. Mas eu cheguei à conclusão de que o meu barato aqui é podcast mesmo. Tanto que o áudio do podcast vai pro YouTube também, só o áudio, né? Mas eu tenho alguma coisa de vídeo perdido ali. Então agora, segundo semestre, eu vou, de vez em quando, reeditar algum dos vídeos. Vou postar os vídeos aqui dentro da ferramenta de podcast. Na verdade, não é nem de podcast não, é dentro da ferramenta aqui de texto mesmo, como se fosse uma postagem. Vocês vão receber por e-mail, quem quiser ver, clica, você vai conseguir ver o vídeo
no teu próprio e-mail, no teu próprio computador, para quem não conhece. Quiser ignorar também, beleza, tá? E eu acho que no futuro talvez eu faça alguma outra coisa de vídeo. Tem até um vídeo que eu tô pensando em fazer que é de dicas de como montar um canister, de como organizar as gavetas de canister. Já me perguntaram, já falei, eu tô pensando se isso funciona em vídeo. De repente eu vou fazer um vídeo para isso, tá? Mas assim, voltando ao que eu tava falando, eu tenho newsletters quinzenais, quando não tem podcast, tem os podcasts, tem tudo isso tá nesse portal, tá? De vez em quando eu posto alguma coisa no Instagram, que é instagram.com/aquarismo para todos. Eu tenho usado pouco, eu já falei nos últimos 3 episódios, eu tenho reclamado do Instagram, eu tô meio de saco cheio de Instagram. Então eu tenho postado. Eu basicamente só tô postando as chamadas para os episódios, não tô fazendo nenhuma postagem dos meus aquários, nada. E melhor assim, né? Eu não sei. É uma rede que hoje em dia eu tenho minhas reservas, né? Mas tem também um grupo de WhatsApp pra galera tirar dúvida, comentar dos aquários, falar uma coisa ou outra, devagar, jogar a conversa fora. Tem o link para esse grupo de WhatsApp aqui nesse portal, né? Tem lá algumas lojas amigas, alguns sites amigos, algumas pessoas que eu confio, tem lá o link lá também, para quem quiser. E se você quiser falar comigo por e-mail, tem um e-mail que é aquarismoparatodospodcast@gmail.com. Mas e-mail é uma ferramenta que eu acho que quase ninguém usa mais, é impressionante. Como conseguiram matar o e-mail. Era a minha base de contato há uns, 10, 15 anos atrás. Hoje em dia ninguém usa o e-mail. Impressionante. Usa muito pouco, né? Enfim. Divagações nerds à parte, vamos falar agora de mercado de aquarismo. Então, antes de mais nada, né, um pouquinho de pesquisa eu fiz, né, porque assim, eu até falei no episódio, alguns episódios, 2 temporadas atrás, eu falei um pouco de aquarismo pelo mundo, e eu falei da quantidade de hobbyistas que tem no mundo, né, eu fiquei impressionado como um país desse tamanho, a gente tem uma ínfima parte em relação à quantidade de aquaristas, por exemplo, no Japão. O Japão tem uma quantidade enorme de aquaristas, né. Estados Unidos, que é um país mais ou menos do tamanho do nosso, também tem bastante. Tem muito mais do que aqui. Eles têm esse hábito de ter aquário, é uma coisa bem aceita. Europa, especialmente a Alemanha. A Alemanha e a Inglaterra tem bastante, França menos, mas tem também alguma coisa na Itália também. Portugal, tem até uma galera aqui, brasileiro que mora em Portugal, que tem aquário também. Mas o Brasil, essa impressão de que o Brasil não tem tanto assim. Eu até falei em algum episódio mais pra trás, e aí eu vou descobrir qual é o episódio, vou botar aqui na descrição, tá? Aqui na fala não vai estar, mas eu vou botar na descrição do episódio depois, tá? Algum lugar, o lugar onde eu falei isso, o episódio que eu falei especificamente, tá? Mas assim, eu resolvi fazer uma pesquisa, eu tinha um número de que o Brasil tinha nem 1 milhão de aquaristas, né? Mas aí eu resolvi fazer uma pesquisa, e aí tem uma pesquisa numa revista chamada Negócios Pet, que eu vou botar aqui o link também, na fonte, em que fala que a gente tem estimados, né? Eu não tenho nenhuma pergunta específica para isso, mas estima-se que o Brasil tenha 11 milhões de pessoas que tem um aquário ou lago ornamental em casa, né? Um dado do IBGE, não sei como que o IBGE pega isso, depois eu vou dar uma lida com mais detalhe, né? Para ver se eu consigo descobrir, mas eu vou botar a fonte aqui, né? O Rio de Janeiro aí eu falando do estado do Rio de Janeiro, que assim, a galera sabe, né? Eu vou acabar falando muito do Rio de Janeiro aqui, pela minha percepção de aquarista do Rio de Janeiro, outras pessoas têm outras percepções. Eu fiz um episódio falando sobre como é o aquarismo em cada lugar, eu vou botar a descrição aqui também. Mas aqui fala que no Rio de Janeiro é o 4º estado no ranking de movimentação, de compras, venda, etc, tal, de movimentação com peixes ornamentais, né? Então estima-se que aqui tem cerca de 1 milhão de aquaristas. Eu acho muito, eu acho que eles têm menos que isso, mas essa estimativa não sei, tá? Mas uma coisa importante que vale pensar é que assim, aqui no interior do Rio e interior de Minas estão as principais pisciculturas que abastecem o Brasil, embora tenha muita coisa no Ceará também, eu sei, tá? Nordeste, especialmente no Ceará, tem muita coisa no Amazonas, né? E aí pessoal que vive da coleta principalmente, mas tem alguma piscicultura também. Mas isso aqui, o Rio de Janeiro tem muitas pisciculturas aqui, tanto quando teve aquela operação para
apreender peixe geneticamente modificado, a reportagem falava de Muriaé, que é em Minas, mas quase fronteira com o Rio, e falavam que Muriaé é uma das maiores cidades em termos de criação de peixes ornamentais do Brasil, sabe? Abastece as principais lojas do Brasil. É um dado que eu também não conhecia, até gostaria de visitar, né? E aí a estimativa é que a gente tenha que esse mercado de aquarismo movimenta 250 milhões de reais por ano, tá? De acordo com uma associação, que é a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, ABLA. E eu até procurei coisas sobre essa associação tem um tempo atrás, mas não acho muito material. São daquelas iniciativas que aconteciam muito nos anos 70, 80, um cara fundava, agitava um pouco o mercado, mas veio caindo. Aí não sei, se alguém que for da ABLA tiver mais informações em termos de reunião, de encontro, de pautas, fico feliz de colaborar e de contribuir aqui e divulgar, tá? E em relação aqui à região do Rio, estima-se que desses 250 milhões, o Rio contribui de 25 a 50 milhões de reais por ano de movimentação, segundo essa fonte da revista Negócios Pet, que é a fonte onde eu peguei essa pesquisa, tá? Mas assim, eu trouxe esse apanhado geral, grandes números, mas aí agora aqui eu vou entrar um pouco a minha percepção, né? Eu já falei várias vezes aqui que eu tenho a percepção de que tinha cada vez menos servido em termos de mercado de aquarismo. Tá, mas assim, não, alguém vai dizer, pô, você acha tudo no Mercado Livre. Gente, o Mercado Livre não é mercado de aquarismo, Mercado Livre é marketplace, tá? Então vamos separar. E eu já fiz até alguns apelos, eu falei muito isso quando eu entrevistei o Marquinhos, que é da loja Tal Pai Tal Fish, que eu considero que é uma das melhores lojas do Rio de Janeiro, sabe? Mais completas, mais bem abastecida, com preço ótimo, e um cara super gente boa, super prestativo para poder ajudar quem aparece por lá. E assim, muito feliz que eu consegui entrevistar ele, trazer para cá, botar aqui no mapa, né, do que a gente fala. Mas assim, eu tenho a percepção de que a gente tem muito menos loja hoje do que a gente tinha antigamente. E daí, eu não sei dizer se isso é causa ou consequência dessa questão de Mercado Livre. Depois eu vou tentar devagar um pouco mais. Mas aí contando um pouco, né? O que a gente tinha, pelo menos quando eu comecei, eu já falei algumas vezes, meados para final dos anos 80 e intensifiquei nos anos 90. E fiquei indo e vindo do hobby várias vezes até que eu voltei forte de 2019 para cá, né? Mas o que eu me lembro, vou trazer um pouco assim, na minha época de adolescente, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, então aí o pessoal que mora fora do Rio, eu vou tentar dar alguns parâmetros para vocês visualizarem, né? Eu morava num bairro de Zona Sul. No meu bairro, a uma distância de 5 minutos andando, eu tinha 3 boas lojas de aquarismo. Eu morava em Laranjeiras, tinha 3 boas lojas de aquarismo. Uma que era uma pet shop de bairro, que tinha alguma coisa, tinha lá uma bateria com, sei lá, uns talvez 12, 15 aquários, mas tinha uma bateria ali, né? Tinha uma outra loja ali deixa eu ver, andando um pouquinho mais, uns 8 minutos de casa, que tinha alguma coisa, chegou até aquário marinho também, e eu quando tive aquário marinho, eu cheguei a comprar coisa lá nessa loja, né? É interessante. E um pouquinho mais longe, uns 10 minutos andando, tinha uma outra que tinha muita coisa de planta, tinha muita coisa de... o peixe também tem uns peixes diferentes e tal. 3 boas lojas, tá? Eu andando razoável. Saindo do bairro de Laranjeiras, aí isso dá uma distância, sei lá, de uns 10, 15 minutos, não, de uns 15 minutos de ônibus, digamos assim, tá? De carro talvez um pouco mais, um pouco menos, talvez, 12 minutos de carro, 15 minutos de ônibus. Botafogo, eu lembro de ter 1, 2, 3, 4 boas lojas de aquarismo. Uma na praia de Botafogo, mas essa fechou rápido, essa fechou na época do Plano Collor, tá? Que é uma loja que era de um biólogo, ele tinha muita coisa diferente, o cara muito engajado, o cara chegou a ter uma associação de aquaristas para estudo, para tudo, que ficava sediada ali naquela casa, no Parque Lage, aqui no Jardim Botânico, né? No bairro do Jardim Botânico tem um casarão, casa de artes visuais, uma coisa assim, que lá tinha uma coisa, tinha esse negócio de aquarismo lá, tá? Então eu lembro de eu ir lá, preencher a ficha
e chegar a pegar livro emprestado para estudar. Era interessante, mas acabou. Então esse cara tinha uma loja, tinha uma bem perto do metrô ali de Botafogo, tinha uma loja, inclusive tinha muita coisa de marinho, era ótima, chamava Aquário 45, o nome. Tinha no Maitá uma loja que era uma pet shop meio esses bairros, mas que tinha muita bateria de peixe. Eu acho que devia ter, sei lá, umas 2 ou 3 baterias de aquário, tá? Com peixes. Tinha uma boa oferta de planta, de produto, era ótima. Essa loja não existe mais, ali no lugar acho que virou farmácia, que tudo vira farmácia aqui em Janeiro. Não sei como é que é onde vocês moram, mas tudo vira farmácia. E aí você ia, Copacabana, tinha, que eu lembro de cabeça, na ordem de grandeza, de umas 5 ou 6 boas lojas. Uma delas, a última que resistiu, se chamava Cerâmica São Jorge, foi comprada por uma cadeia de pet shops chamada Patas e Penas, que agora mudou de nome, agora é Penas e Patas, é uma coisa assim, mudou Patas e Penas para alguma coisa sei lá, um nome parecido assim, que tinha aquarismo lá e bom, né? Mas além dessa tinha umas 3 ou 4 lojas muito boas, né? No Rio Sul, Shopping Rio Sul, que é divisa em Botafogo com Copacabana, tinha uma loja muito boa no primeiro piso do shopping. Embora eu já tenha presenciado algumas coisas grotescas lá, mas é mais culpa dos aquaristas, dos robistas mesmo, do que propriamente da loja, mas a loja era boa. Em Ipanema tinham 2 lojas que o forte era aquário marinho. Uma só tinha aquário marinho, outra tinha água doce, mas o forte era marinho. Uma delas... exatamente. Ficava ali na Visconde Pirajá, ali perto da Praça Nossa Senhora da Paz, essas 2 lojas. Tijuca, então, assim, tinha uma ordem de grandeza de umas 10 lojas de aquarismo, basicamente. Devia ter umas 10 lojas muito boas na Tijuca. Sendo a cidade, além da Aquário Hobby, que existe até hoje, que é uma das poucas que sobreviveu, chegou a ter umas 2 ou 3 lojas também, né? E mais assim, pra Zona Norte, tinha em outros lugares outras lojas também. Então, tinham várias, mas uma oferta muito grande. E essas lojas ao longo dos anos foram fechando, né? E o que a gente tem hoje? Tinha uma no Barra Shopping também. Aí, falando de shopping, tinha uma loja muito boa no Barra Shopping, vendia de tudo, vendia até papagaio. Mas o setor de aquarismo era muito bom, o setor de aquário marinho também era muito bom. E tinha uma loja muito boa no Shopping Downtown, que também depois virou uma loja de coisa para camping, e essas coisas, de aventura e tal. Hoje em dia nem sei mais o que tem lá, também não vou muito para aquelas bandas lá. A gente tinha uma oferta muito grande de loja, né? E o que a gente vê, isso, sei lá, dos anos 90 para cá, você deve ter muito menos do que isso. O que sobrou hoje de mercado, basicamente, as grandes redes de pet shop com o setor de aquarismo, mas o setor de aquarismo, assim, básico do básico do básico. E aí eu falo das grandes, tipo Cobase, Pets e Pet Fan, basicamente, né? Dessas aí, opinião, tá? Não é dado, opinião. Eu acho que a Pet Fan é a melhorzinha dessas lojas, dessas grandes lojas. Tem um setor de aquarismo melhor, é a Pet Fan, tá? Além disso, você tem, no centro da cidade, ainda sobrou o Aquário Hobby. Tem desde que eu era molecote mesmo. Tem, assim, uns 50 anos, praticamente. Eu acho que esse ano faz 50 anos que tem Aquário Hobby, né? Que era de um casal de alemães, depois passou para uma família de portugueses, e hoje um deles está acho que é o sobrinho do cara que comprou, tá com ela até hoje, o Joãozinho, tá com ela até hoje, né? Que assim, tem uma boa variedade, mas já foi muito melhor e muito maior. Ele mesmo ele tinha empregados, hoje ele faz tudo sozinho, né? E exatamente, que é uma das poucas que sobrou. Tem a Cara Rio, que é ali em São Cristóvão, ali, que eu nunca fui, mas eu sei que é uma loja boa e tal. Tem a Tal Pai Tal Fish do Marquinhos, no Meyer. Tem a Mundo dos Discos no Meyer. Tem uma em Benfica, que acho que é Smart Fish, uma coisa assim. E, assim, na Tijuca tem a Ecotop, hoje. Que eu não sei como é que tá. A última vez que eu fui, aí se alguém da Ecotop me escuta, me perdoa, mas a opinião, eu achei que a qualidade tinha dado uma caída em relação a coisa de 2, 3 anos atrás, que eu achava a qualidade muito maior. Dessa vez eu vi menos peixe,
peixe morto em bateria, essas coisas. Eu acho que estava menos cuidada do que das outras vezes, tá? Pode ser só impressão minha. Mas é Ecotop, mas que ainda é uma loja confiável. E eu sei que na Barra tem a Mundo dos Betas, que é excelente, focado em beta, na freguesia, na verdade, é Zona Oeste, né? Freguesia tem a Mundo dos Betas, que é focado em beta, que achei ótima. Tem a Aqua Atelier, que é ali do lado do Barra World, que eu achei muito boa também, mas ela é menorzinha. E tem a loja do Bassen, do Gabriel Bassen, que é ali no Anil, que tava para abrir, eu não sei se abriu. Eu vou até mandar mensagem para ele para ver se ele abriu ou não. De repente eu ponho essa informação aqui no episódio, tá? E aí depois eu até penso em botar no site tipo um classificados aqui com essas lojas. Eu vou ver se eu consigo fazer um link disso. Não sei se a minha ferramenta aqui permite, mas eu vou tentar fazer. Então tem essas, mas assim, isso aí é uma parte ínfima do que você tinha antigamente. Antigamente tinha muito mais. E aí a gente para pra pensar, por que será que você tem tão menos lojas hoje em dia, né? Será que as pessoas desistiram de ter aquário? Aí eu até perguntei, pô, eu sempre pergunto, pô, por que faz a pessoa ter aquário? E muita gente que eu falo, fala que, eu era criança, eu tive, ou meu pai tinha, resolvi resgatar. Mas assim, você vai procurar uma reportagem de bicho de estimação, você, além de, obviamente, cachorro e gato, que sempre tem, eu não vejo muita coisa. Pô, tem um aquário, uma coisa assim, sabe? Acho mais fácil você ver alguém falando pra ter um hamster, para ter, sei lá, um furão, um bicho diferente assim, mas aquário eu não vejo. Pássaro, felizmente, eu não vejo muito. Eu sei que tem gente aqui que é passarinheiro, desculpa, eu não gosto, tá? Passarinho me dá um pouco de agonia ficar em gaiola. É uma agonia que eu tenho com passarinho e não tenho com peixe. Tem gente que tem com peixe, enfim. Mas eu não vejo muito estímulo para isso, e até de usar como decoração, né? Eu até falei no grupo de WhatsApp hoje em dia que eu fui numa galeria em Ipanema que tinha um aquário lindo, 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 super bem cuidado. Eu até fui perguntar de onde era, depois não tinha o cartão da loja que mantém aquele aquário. Depois eu fui descobrir que é o cara da Pet Fan, é um cara da Pet Fan de Ipanema, que é um cara já veterano de aquário, ele que cuida daquele aquário ali. Mas assim, você não vê tanto isso hoje em dia, né, esse estímulo, tanto que é interessante, porque eu tenho filha pequena, as amigas dela vêm aqui brincar, amigos e amigas, e elas acham coisa muito inusitada. Caramba, você tem um aquário, olha só, e ficam assim hipnotizadas. Assim, é uma coisa que gera interesse, assim, mas você não vê, né? E aí fica aquela coisa de como é que a gente faz pra resgatar isso? Eu não sei dizer, gente, como é que resgata isso. Eu sei que eu não vejo mais hoje em dia o movimento que eu vi quando era mais novo de ter aquário, né? E, assim, São Paulo, não sei se isso repete. Eu sei de muita loja boa em São Paulo. Eu imagino que esse fenômeno que eu observo aqui no Rio talvez não aconteça em São Paulo. Aí alguém pode me dar sua impressão. E Nordeste eu também não sei como é que é. Eu sei que tem alguma coisa em Recife. Interior eu sei que tem alguma coisa. Ceará eu acho que tem alguma coisa também. Brasília eu sei que tem umas lojas muito boas em Brasília. Tem o pessoal que acaba se abastecendo ali no entorno. BH eu sei que tem alguma coisa. Capital, de modo geral, né? Mas assim, eu não sei como é que isso é pra dentro. Mas é interessante. Como é que pra onde que o hobby vai, né? Porque assim, a oferta tirando as lojas mais cascudas, né? Que você tem uma grande oferta. Aí eu falo principalmente Tal Pai Tal Fish, da Mundo dos Discos, que são os que eu vou mais, né? Tem uma variedade boa de peixe, uma variedade boa de planta, de aquário, de produto, e gente com paciência e conhecimento para explicar, que é importantíssimo, né? O Joãozinho lá no centro tem conhecimento pra caramba, tem oferta, mas ele talvez não tenha a mesma paciência do que ele já teve para explicar o iniciante. Mas tem também, que eu já vi, né? Mas assim, tá mais tempo no mercado, não sei, né? Eu não sei como é que tá. Mas o Vitor e o Marquinhos com certeza tem bastante. Eu já vejo de vez em quando iniciante chegando lá. Mas eu fico pensando, cara, como é que faz, né, para resgatar essas pessoas? A gente não tem aqui uma associação de aquaristas ou de lojas de aquário pra galera, de repente, fazer umas feiras pra mostrar. Às vezes eu sinto falta disso, né, de ter uma exposição. São Paulo eu sei que tem, porque tem aquela loja do Esdras, né, Aquarismo Entre Amigos, que é em Guarulhos. Ele de vez em quando faz uns encontros, tem um negócio de jacaradisco, de sei lá o que. Ele faz uns eventos lá de vez em quando. O Rio de Janeiro é muito pobre de eventos de aquarismo. Eu sei que o Vitor fez alguma coisa e eu sei que o Marquinhos fez também, né?
mas eu vejo muito pouco, né? Talvez isso fosse uma forma de trazer. Mas assim, a pessoa desavisada que entra numa dessas pet, tipo Pet Fan da vida, uma dessas lojinhas, o que ela encontra? Basicamente encontra os peixes mais básicos de um aquário comunitário. Vai ter pecilídeo, né? Aí vai ter lá guppy, plati e tal. Alguns caracídeos, alguns tetras. Um ou dois tipos de cascudo. Um tipo de coridora, quando se muito. E assim, de ciclídeo vai ter uma carabandeira, alguns ciclídeos pequenininhos, ramirezes. Que ramirez, apesar de ser um bicho que eu acho super sensível, tudo quanto é lugar você vê vendendo ramirez. Ou seja, alguém se dá muito bem criando ramirez. Mas eu acho difícil de manter pra caramba. É basicamente isso, é uma coisa diferente disso, só em loja mais especializada. E aí eu penso, será que o mercado é só de aquário comunitário? Não sei, talvez falte um pouco outras vertentes. E aí essa é a minha reflexão que eu trago aqui, assim, quais possíveis caminhos a gente podia trazer para despertar interesse no aquarismo em outras pessoas, né? Além desse comunitáriozão, um deles é o aquapaisagismo, né, que é o que das coisas que eu mais curto atualmente, gosto bastante. E aí vocês vão ver eu falando disso no episódio que vem, no episódio 51, eu vou falar dos aquários que eu quero ter. Vocês vão entender. Daqui a 15 dias ou mais, né? Porque agora tá mais difícil de gravar, mas eu vou tentar um episódio dos aquários que eu quero ter, aí vocês vão entender, né? E aquapaisagismo é uma parada que eu acho muito interessante, que conversa um pouco com jardinagem, conversa muito jardinagem, na verdade, né? Eu fiz há pouco tempo terrário aqui, com uma atividade da escola da minha filha. Cara, o aquapaisagismo conversa é um terrário inundado, basicamente, né? Tem uma outra vertente que é o do jumbo. O jumbo tem suas limitações, porque é aquários muito grandes, equipamentos caros, mas é uma coisa que talvez entretenha aquelas pessoas que falam assim, não, o peixe fica só ali comendo, não interage. Pô, jumbo, aqueles bichões ali come na tua mão, sabe? Tem uma interação, tem um barato ali, né? Os aquários marinhos, que eu acho que é um segmento que sempre existiu, mas hoje em dia, embora eu acho ainda muito caro, embora alguns digam que não seja mais tão caro, que dá para ter várias vertentes. Aquário marinho requer um certo investimento, mas você tem muita variedade. E eu ia até falar sobre aquário marinho nessa temporada, mas eu não me atrevi, porque eu fui montando pauta, a coisa foi crescendo. Eu falei, cara, é um monstro. Aí de repente, eu não sei ainda lá pro segundo semestre se eu consigo falar, mas de repente eu falo um pouquinho, né? Ou de repente chamo alguém para falar, melhor ainda, né? Tem lago ornamental, e aí não precisa ser casa para ter lago ornamental. Tem gente, hoje em dia você tem a moda de ter lago, mas tipo um vaso gigante de planta, só que você coloca a água para uma planta ali, que pode ficar submersa, que tem uma parte emersa, uma parte submersa, e põe uns peixinhos ali, né? Eu até andei vendo vídeo disso há pouco tempo. E para quem tem casa, óbvio, ter lago, tem uns lagos lindos, né? Você pode fazer, né? É um nicho interessante, né? Fora biótopo, você pode fazer vários biótopos assim. Dá para explorar, para você ir além do aquário comunitário, assim, daquele basicão comunitário, né? É a questão da gente conseguir despertar interesse. Aí, já saindo dos entretantos, indo para os finalmente, eu acho que o grande desafio que a gente tem para poder gerar mercado e aí a coisa ser próspera a ponto de surgir mais lojas especializadas, e ter encontros de usuários, ter mais robista, eu acho que falta um pouco despertar o interesse nas pessoas e conversa muito com a minha provocação no primeiro episódio desse podcast, ter ou não ter aquário. Eu acho que a gente tem que voltar nessa pergunta para as pessoas. Vê aí, você teria um aquário? Por que você teria? Por que você não teria? Explorar com as pessoas, ajudar a desmistificar. Eu acho que talvez falte algum movimento organizado, orquestrado, para fazer esse movimento. Tem muita gente que tem conhecimento, que hoje em dia, que o contato que tem com o aquarismo foi numa festa infantil e o brinde era um beta no vidrinho, sabe? Até eu fiz uma entrevista aqui, que ele começou assim, há 3 anos atrás, sabe? Começou ganhando um beta, eu falei, cara, o que eu faço com isso? Acabou virando aquarista. Hoje em dia, pô, o cara, sabe, você vai lá no Aquabeta, no perfil Aquabeta, vem aí, tem entrevista com ele e tem o link pra ele. Cara, as postagens dele são sensacionais, entendeu? Tem muita gente que começa assim. Na minha época de criança, tinha as feiras de filhotes. O pessoal do Rio de Janeiro talvez lembre.
Acho que São Paulo também tinha. E isso era uma forma, tentar vender cachorro, vender gato e tal, mas tinha também peixe, até dava peixe presente, não dava umas piabas lá perdidas, né? Não era beta, né? Mas tinha isso, né? Eu acho que talvez falte pro mercado de aquarismo esse tipo de iniciativa para poder aumentar o número de robistas e aí assim aumentar o mercado. E aí não depender só de Mercado Livre. Porque aí, voltando à questão do Mercado Livre, por que muita coisa é Mercado Livre? Se a gente não tem um mercado pujante, que as pessoas pedindo, não tem uma loja vendendo, acaba que você tem que comprar as coisas dos grandes revendedores. Galera que faz dropshipping de China, tem uma quantidade enorme de produto, porque uma loja física não dá pra ter isso. O cara com uma loja virtual ele consegue. Só que aí se você ficar comprando só em loja virtual, você mata a loja física e a coisa acaba não crescendo. E aí eu até tenho essa prática de... Eu só vou em loja virtual quando eu realmente não acho nenhuma loja física. Aí eu parto, e é uma coisa específica, eu parto para a loja virtual. E talvez seja assim, né? Assim, já que eu posso comprar de loja física. Agora tem gente que mora em lugar isolado, mora no interior de estado e não tem. Aí tem que partir pro dropshipping mesmo, tem que partir pro Mercado Livre, que seja. Mas é isso, gente. Esse episódio aqui foi um grande blá blá blá, uns mais ou menos 30 minutos de blá blá blá. Eu chorando as pitangas de por que a gente não tem mais loja de aquário, por que a gente não tem mais gente para trocar peixe, para doar planta quando faz poda. Eu sinto falta disso. Eu vejo que isso lá fora acontece muito. Eu sinto falta um pouco disso. Quem sabe um dia, sei lá, daqui a uns 4, 5 anos a gente tem um mercado diferente, né? É basicamente esse é o recado que eu queria dar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos por ouvirem até aqui, né? Semana que vem, newsletter saindo. E o episódio 51 eu vou tentar fazer para daqui a 15 dias. Não garanto, que agora meu tempo tá ficando bastante escasso, mas em algum momento vai pintar aí, já tá programado para eu gravar. Daqui a pouco vem um 51, que eu vou falar dos aquários que eu gostaria de ter. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.